Durante décadas, essa marca esteve na sala, na cozinha e na memória do Brasil. Ajudou a montar a casa, parcelou sonhos, virou referência de preço e presença. E então, segundo reportagens e análises de mercado, uma sequência de decisões, mudanças econômicas e uma virada tecnológica colocaram tudo em risco. Como um símbolo tão popular chegou a esse ponto? É o que veremos neste vídeo. De acordo com informações públicas, a história começa nos anos 1950, no ABC Paulista. Uma loja simples, um objetivo direto: vender móveis e eletrodomésticos para quem não tinha acesso fácil ao crédito. A proposta era concreta: permitir que famílias comuns pudessem pagar em parcelas, do jeito que cabia no orçamento real. Era a solução de um problema cotidiano do país urbano que crescia. Um país que montava a casa aos poucos. Naquele início, a loja chamava a atenção por algo que ia além do produto. Proximidade, atendimento direto, confiança no olhar. A lógica era entender o cliente, a renda, o ritmo do mês. Quem comprava, voltava e indicava para a vizinhança. Segundo reportagens, esse vínculo de confiança se transformou em expansão. Primeiro pelo ABC, depois pela Grande São Paulo, e então por outros estados com a mesma receita: presença física, crediário acessível e comunicação popular. Nos anos 1990 e 2000, a marca já era quase onipresente. Comerciais marcantes, campanhas fortes, promoções que viravam assunto no bairro. A loja era um destino. Gente que ia dar uma olhada, encontrava condições, voltava com a compra planejada e a sensação de conquista. Para muitos era a primeira geladeira, o primeiro sofá, a primeira TV para ver o futebol do domingo. O nome da empresa virou sinônimo de parcelamento possível. Segundo reportagens da época, a rede ganhou escala nacional, dominou praças importantes e se consolidou como uma referência do varejo de eletrodomésticos e móveis. No auge, quase todo mundo conhecia uma unidade perto de casa. Havia uma espécie de ritual: entrar, conversar, fazer contas, fechar o carnê, sair com o produto e uma parcela que parecia suportável. A marca vendia mais do que bens, vendia a sensação de que dá para fazer. Era proximidade em um país de renda apertada. Ao mesmo tempo, o mercado mudava, a tecnologia avançava, novos concorrentes surgiam. O comércio eletrônico começava a transformar hábitos de compra. O consumidor, empoderado por informação e comparação de preços, ficava menos fiel à loja do bairro e mais atento ao melhor custo-benefício na tela do computador e depois do celular. Especialistas apontam que essa mudança exigia uma resposta rápida e cara, logística mais eficiente, tecnologia, dados, integração de canais e disciplina para equilibrar estoque, margem e crédito. Segundo reportagens, os anos 2000 e 2010 foram marcados por movimentos societários importantes: a fusão de ativos, a formação de uma holding de varejo, a abertura de capital. A partir daí, governança, metas e mercado passaram a influenciar ainda mais o dia a dia. De acordo com informações públicas, a empresa ampliou sua presença nacional, reforçou a marca e buscou consolidar sinergias. Parecia o caminho natural para um gigante. Mas o Brasil é um país de ciclos. Nos momentos de juros mais altos, o crédito encarece. Parcelar fica mais difícil. E nesse ambiente, o custo de manter estoques grandes pesa. Especialistas apontam que o varejo de eletrodomésticos sofre quando a demanda esfria, quando o cliente posterga a compra e quando a renda real cai. A pressão vai para a margem. A empresa precisa vender mais para ganhar menos, ou vender menos para tentar preservar caixa. Nenhuma das duas opções é confortável por muito tempo. Segundo análises publicadas na imprensa, houve decisões que o mercado questionou. Estoques acima do desejável em momentos de consumo fraco. Ritmo da virada digital atrás de concorrentes que já tinham feito a lição de casa. Pressão de custos logísticos. Disputa acirrada por preço no online. Em paralelo, uma rede física grande exige aluguel, pessoal, manutenção. Em mercados desafiadores, lojas que antes eram pontos de presença podem virar pontos de pressão.
A transição do auge para a preocupação não foi de um dia para o outro. Foram sinais que se acumulam, margens comprimidas, e-commerce crescendo, mas ainda sem compensar a queda de rentabilidade do físico, ações oscilando na bolsa, troca de estratégias, reposicionamentos. A marca seguia forte no imaginário do consumidor, mas a operação precisava funcionar com eficiência em todas as frentes ao mesmo tempo. Em 2023, segundo reportagens, veio um anúncio duro, fechamento de até 100 lojas e cortes de pessoal como parte de um plano de reestruturação. Era um recado: menos volume a qualquer custo, mais foco em rentabilidade, reduzir despesas, enxugar para sobreviver. Ainda segundo a imprensa, houve uma tentativa de reforçar a identidade com o público, com o retorno do peso do nome histórico na marca corporativa. Uma mensagem clara: recuperar a conexão com a base que sustentou a empresa por décadas. Ao longo desse período, o ambiente macroeconômico também não ajudava. De acordo com informações públicas, a taxa de juros elevada encarecia o crédito para o cliente final e para a própria companhia. Financiamento de estoque, parcelamento ao consumidor, capital de giro, tudo fica mais caro. Especialistas apontam que no varejo, quando o custo do dinheiro sobe, o risco de inadimplência preocupa e a folga do caixa diminui. O momento crítico ganhou contornos oficiais em abril de 2024. Segundo reportagens, a companhia pediu recuperação extrajudicial para reorganizar parte das dívidas financeiras. Não era o fim. Era uma tentativa de ganhar fôlego, alongar prazos, reduzir a pressão imediata das obrigações. O mercado reagiu com volatilidade. Alguns viram um passo necessário para preservar a operação. Outros enxergaram um sinal da gravidade do quadro. O tom, naqueles dias, era de tensão. A partir dali, a agenda virou execução. Cortar o que não gera retorno. Vender o que está parado. Ajustar sortimento. Rever crediário. Renegociar contratos e, principalmente, fazer o digital funcionar melhor com marketplace, logística e integração de canais. Segundo analistas ouvidos pela imprensa, não era mais sobre crescer a qualquer preço. Era sobre operar com disciplina e reconquistar a confiança. A marca, porém, ainda falava alto com o consumidor. Havia lembrança, havia história. Havia crédito emocional com quem montou a casa pela primeira vez ali. Essa era a vantagem invisível. Mas, no mercado, vantagem emocional só se sustenta quando a operação entrega preço certo, prazo certo, produto certo, atendimento que resolve. O desafio era transformar herança de marca em caixa positivo. Ao longo de 2025, de acordo com informações públicas, a empresa avançou em etapas da reestruturação de capital. Reportagens indicam redução relevante do endividamento e alongamento de prazos, o que, segundo especialistas, ajudaria a aliviar despesas financeiras nos anos seguintes. Esse tipo de medida não gera venda imediata, mas reduz o peso da mochila. Dá tempo. E no varejo, tempo pode ser a diferença entre reorganizar a casa ou ficar pelo caminho. Mesmo assim, o trabalho de base seguia intenso. Fechar lojas menos rentáveis, reforçar lojas estratégicas, integrar estoques entre físico e online, ajustar o crédito, reduzir rupturas, evitar promoções que queimam margem sem gerar fidelidade e aceitar que o novo normal é competir com o celular do cliente na mão, a 3 toques de qualquer concorrente. Segundo reportagens, a empresa ajustou a comunicação. Menos barulho, mais clareza. Entregar o básico com confiabilidade. Trocar a ansiedade de recuperar rápido pela paciência de recuperar direito. Especialistas apontam que, em viradas assim, a disciplina de execução vale mais do que anúncios grandiosos. O mercado, depois de um choque de confiança, costuma pedir prova mês a mês. Há também a dimensão humana. Cada loja fechada representa empregos, rotinas, histórias locais. Cada ajuste de operação mexe com quem está na ponta. A imagem da marca, construída ao longo de décadas, se sustenta em pessoas, em vendedores que entendem a vida real do cliente, em gestores que fazem conta para caber no orçamento de quem compra. Esse capital humano, quando bem cuidado, pode acelerar a volta. Quando ignorado, pode atrasar. O caso Casas Bahia também revela um ponto sensível do varejo brasileiro: a dependência do crédito. Em um país onde grande parte das pessoas precisa parcelar, a saúde do crediário é central. Se a inadimplência sobe, o risco aumenta. Se o juro sobe, o custo do parcelamento pesa.
E para quem vende bens duráveis, essa combinação é especialmente desafiadora. Segundo analistas, alinhar preço, prazo e risco ao mesmo tempo é uma operação fina, e falhas nessa calibragem cobram caro. De acordo com informações públicas, as concorrentes que aceleraram a digitalização cedo ganharam vantagens: logística próxima do cliente, entregas rápidas, estoque mais enxuto, dados para precificar melhor, interface simples no app e parcerias com sellers no marketplace que trazem variedade sem estourar o capital de giro. Isso muda o jogo. A loja física continua importante, mas como parte de um sistema. Retira na loja, troca na loja, pós-venda que resolve. Quem integra bem reduz fricção e aumenta a conversão. Segundo reportagens, a empresa investiu em logística, em tecnologia e na integração de canais. Ainda assim, especialistas apontam que a corrida é longa. A herança de processos e sistemas legados torna a virada mais lenta e o mercado cobra resultados trimestrais. É um tabuleiro que não perdoa atraso. Por isso, a reestruturação de capital, ao aliviar despesas financeiras, ajuda a deslocar foco para a operação. O raciocínio é direto, com menos pressão de dívida, mais energia para o cliente. Olhando para a reputação, há um tema sensível: confiança. Quando a empresa entra em crise, o consumidor fica em dúvida. Vai entregar? Vai honrar o prazo? Vai ter assistência? A resposta precisa ser prática. Entrega que chega, troca que funciona, transparência no status do pedido. Segundo reportagens, esse tem sido um esforço central: reconstruir confiança com performance, sem promessa grandiosa, com consistência. Enquanto isso, o mercado financeiro observa. Analistas comparam margens, capital de giro, nível de estoque, velocidade de giro, despesas com vendas e administrativas. Observam a curva de inadimplência e olham o caixa. Ainda segundo a imprensa, a simplificação da operação, a redução de lojas pouco produtivas e o foco no digital são vistos como pilares para recuperar margem. Não há garantias, há caminho. E o tempo, mais uma vez, é o fator decisivo. A marca também carrega uma narrativa cultural. Não é só sobre eletrodomésticos. É sobre a ascensão de famílias brasileiras que viram na parcela um instrumento de dignidade. Montar a casa é mais do que comprar coisas. É montar um projeto de vida. A companhia participou desse processo e isso explica por que a história mobiliza a atenção quando a crise chega. O impacto é social, não apenas econômico. Hoje, de acordo com informações públicas mais recentes, a marca segue ativa, menor do que no auge, mais seletiva, mais cautelosa, com dívidas alongadas e um plano de execução que prioriza rentabilidade. A concorrência continua intensa, o consumidor continua exigente e o ambiente macro ainda impõe desafios. Mas existe um ativo que o tempo não apaga com facilidade: o nome, a lembrança. A porta de entrada na memória de milhões de brasileiros. A pergunta que fica é simples e dura: esse nome basta? Especialistas apontam que, sozinho, não. Marca forte abre a conversa. Operação eficiente fecha a venda. Sem os dois, a conta não fecha. O desenho ideal combina loja física relevante, digital competitivo, crédito bem calibrado e custos sob controle. É o básico bem feito, de forma obsessiva, todo dia. Há um aprendizado nesse percurso. Gigantes caem quando se afastam do cliente e dos detalhes, e se levantam quando voltam ao campo, escutam, medem, ajustam, entregam e repetem. A tecnologia é meio, a loja é meio, o carnê é meio. O fim é o cliente com o produto em casa, satisfeito, dentro do que cabe no seu bolso. O resto é construção de caminho. Segundo reportagens e análises de mercado, a empresa ganhou tempo com a reestruturação e tenta transformar esse tempo em resultado. O ciclo agora é de prudência. Tese simples, execução difícil. Em um país que muda rápido, com consumidores que comparam tudo em segundos, o espaço para erro diminuiu e a exigência por clareza aumentou. Para quem acompanha de fora, a história é atraente porque mistura memória afetiva e teste de realidade. É o Brasil que cresceu com o carnê, agora pagando assinatura no app. É a loja da esquina enfrentando o algoritmo. É a força de uma marca histórica sendo medida pela frieza do caixa. Em narrativas assim, nostalgia ajuda a começar,
mas só a entrega decide o final. De acordo com informações públicas, a companhia não encerrou suas atividades, ajustou rotas, reduziu escala, alongou dívida e tenta reencontrar o que a fez relevante, entender o cliente comum. Se a execução acontecer com disciplina, a marca tem chance. Se não acontecer, o mercado seguirá cobrando. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E lembre-se, no mundo dos negócios, nem mesmo gigantes são indestrutíveis. E às vezes, sobreviver é a forma mais difícil de vencer.